após um longo tempo, né, Matheus? Estamos de volta com mais episódios da Ponte Pra Cá. Um hiato que se estendeu, né? Mais do que a gente gostaria. Isso, não, mas agora a gente tá de volta regularmente. Que dia a gente tá gravando esse programa? Hoje é dia 18 de agosto? Isso. Tu tá dizendo isso, cara. É 18 de agosto, uma tarde ensolarada. E a gente tá de volta pra compensar também um pouco o nosso atraso e a nossa defasagem, um programa um pouco mais extenso hoje, né? Exato, vamos abordar mais pautas do que normalmente abordamos. Pra nos redimir, né? Nos desculpar com o nosso público, né? E também a cidade não para, né? Não é porque a gente se acumulam, né? Não é porque a gente se enrolou que a cidade parou esperando. Exatamente. Então vamos começar, vamos direto para nossa primeira pauta? Vamos lá. Essa semana a gente saiu no Jornal O Sul, um colunista do Jornal O Sul publicou um texto fazendo a primeira análise, talvez, de um grande veículo de comunicação sobre as eleições do ano que vem, né? Esse colunista, esse texto, destaca um pouco as 4 forças de Alvorada no pleito, pelo menos as 4 forças que se desenham no pleito, e as 4 pré-candidaturas que a gente tem à Prefeitura de Alvorada, que é a Neuza Abruzzi pela base do governo, o Douglas Martello, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a Estela Farias, ex-prefeita da cidade, que viria em busca de um terceiro mandato, e depois deles, Cristiana Schumacher, que, ao que tudo indica, está indo pro PDT, já está fazendo eventos do PDT, e que seria essa 4ª força, pelo menos na visão do colunista do Sul, sobre o pleito que se avizinha, né, Matheus? Só um adendo ali sobre a fala do Guilherme, que é o seguinte, né? Essa coluna saiu num grande veículo de informação, só que essa pauta já é pauta diária em vários grandes veículos de imprensa aqui da Alvorada, né? Porque, modéstia à parte, o Guilherme faz parte de um desses grandes veículos, né? Então a humildade dele me deixa atônito, né? Mas voltando pra pauta, sim. O colunista elencou, né, que as 4 forças de Alvorada, né, se é que a gente pode falar assim, né, porque a gente sabe também que a Neuza Abruzzi é a candidata do governo, né, inclusive a gente vai falar sobre isso numa próxima pauta também, mais a fundo, só que de certa forma a gente não consegue colocar ela como a primeira força, né, acredito que a grande discussão é isso, né, qual é a força da Neuza Abruzzi num futuro pleito. Qual é a força também no Martello, né? A força de um Schumacher, a força da própria Estela, que já foi ex-prefeita, né? Então vai ser bastante interessante essa próxima disputa eleitoral aqui da nossa cidade, né? Esse colunista ele elenca a Neuza em primeiro lugar, a Estela em segundo, o Martello em terceiro e o Schumacher em quarto. Obviamente que a Neuza chega com a força de ser base do governo, e a sucessão do prefeito Apolo, que faz 2 mandatos elogiados pela população, pelo menos os 2 últimos, o atual e o último, né? Só que ao mesmo tempo a coluna endeusa um pouco demais, talvez, a candidata Neuza. Não que ela não tenha força, não que ela não seja trabalhadora, mas a gente não tem uma leitura porque a gente não tem o termômetro da urna em cima dela, né? Pra saber como ela vai. O Douglas a gente já tem, o próprio Schumacher, que ele coloca como uma 4ª potência, que daqui a pouco poderia se coligar com alguma outra chapa. O Douglas também, ele disse que poderia se coligar com o MDB ou se coligar com o Schumacher, mas a coluna vende a Neuza como uma grande candidata, como talvez a melhor candidata, e a gente sabe que o Sul faz parte do grupo Pampa de comunicação, que é um grupo que muitas reportagens da Saúde circularam, existe uma parceria, o Gustavo Vitorino, deputado, que era comunicador da Pampa, tem uma boa relação com a prefeitura, então a gente não sabe até onde essa coluna não tem um pouco de encomenda, um pouco de ajudar um pouco a candidatura da Neuza, não desmerecendo o trabalho dela, mas colocar ela como a primeira potência, ou elencá-la como a primeira opção, eu acho que talvez seja uma aposta muito arriscada de uma pessoa que não foi para a urna ainda, e o Douglas tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é muito forte, fez quase 20 mil na última eleição. Tem foto ele. Tem foto. A Estela tem foto com o Lula e já foi prefeito 2 vezes, foi deputada, se reelegeu e subiu a votação dela em Alvorada no último pleito, o PT vem em alta. O Schumacher é o vereador mais votado da cidade em algumas eleições, é o mais votado na história em um único pleito, mas sempre tem figuras mais votadas. E daí a Neuza, que nunca foi, que está na Secretaria de Saúde, que teve um grande momento no Covid, mas que sofreu algumas críticas recentes, ser colocada como primeira potência, eu acho que é pensar um pouco... Não sei, acho que é colocar expectativa demais no nome que a gente não tem esse termômetro ainda.
Exatamente, né? O que falta é experimentação em cima da Neuza, né? Um cargo eletivo, né, é muito diferente, né? O pleito é muito diferente. E as outras três forças são bastante experimentadas, né? Eu diria que a Estela mais, né? Por causa de toda a sua trajetória política que a gente conhece, né? De décadas. Depois o Schumacher. E por último o Martelo, né? Que veio já 2 vezes, né? Tentando. Mas é mais do que zero, né? Esse é o grande problema da Neuza, né? Ninguém tá botando em xeque a capacidade dela, né? De trabalhar, mas a capacidade dela de ser eleita, né? A gente não sabe como se comportaria uma Neuza Bruse no pleito, né? Diferentemente dos outros, né? Quando a Estela faz a sua campanha, a gente já sabe mais ou menos como vai ser, né? A gente já sabe o jeito que ela trabalha, o jeito que ela estuda a campanha, né? Agora a Neuza não, vai ser uma primeira viagem, né? E botar ela como a primeira força, talvez por causa da administração pública que está agora, né? Mas eu não sei até que ponto isso aí também é interessante, né? Porque como secretária de saúde, ela fez um trabalho bom, né? Isso é inegável. Mas também a gente tem que entender que a gente passou por uma pandemia. É uma coisa que acontece a cada 100 anos, 150 anos, né? Então a gente não vai experimentar mais isso, né? E só por causa disso que ela ficou no olho do furacão como secretária de saúde, né? É um evento que não vai se repetir assim tão fácil. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em conta também, né? Na última eleição, quando o Apolo vai à reeleição, muito se cogitou que o Apolo não iria à reeleição, que ele concorreria só uma vez e que a Neuza já era pré-candidata no último pleito. Obviamente, como acabou não se construindo o nome dela e havia um receio, o Apolo foi à reeleição e ganhou de novo. A gente não sabe nem a questão de carisma político que a Neuza vai ter nas ruas. Repito, a gente não tá, o que tu falou é muito certo, a gente não está questionando a capacidade dela de trabalhar. Mas eleição não é só com o trabalho que se ganha. Tem carisma político, é saber ter um jogo político, é saber se os outros, as outras peças desse tabuleiro vão apoiar a Neuza no futuro pleito ou se por medo da Neuza já vão abandonar a Neuza agora. E eu acho que isso tudo pode fazer diferença, sabe? É um nome, talvez seja assim o nome mais forte dentro do MDB, e daí é um problema do MDB de não ter construído outros nomes, né? Ou ter construído esses nomes antes para as pessoas irem para a urna e se ter um teste. Mas eu conversei com uma pessoa do governo essa semana que usou uma analogia que a gente pode usar aqui. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, não tinha um carisma político, mas era muito trabalhadora e o Lula conseguiu elegê-la. Será que eles não estão achando que a Neuza, mesmo sem ter todo o carisma político, o Apolo não tem o suficiente para conseguir reeleger? Qual é que é o cenário de via municipal, o poder que tem de transição de votos, de transmitir voto de um lado para o outro? E outra coisa, né, também, o último pleito do prefeito Apolo foi uma margem bem apertada, né? 290 votos. Isso aí a gente tem que levar em conta, né? O Lula elegeu a Dilma quando saiu do seu segundo turno com 80% de aprovação, né? Então, né, cada um com seu tamanho, né? Não querendo diminuir o prefeito Apolo nem nada, mas a gente está falando de uma construção de décadas dentro do movimento operário do Brasil, né? Então isso aí também é complicado, né? Carisma político por carisma político, realmente, né? A Dilma Rousseff é bem complicada nesse ponto, né? Esse é um dos piores pontos. Para ser político, infelizmente, precisa de carisma. Né, para conseguir voto, tem que convencer, e convencimento é só por carisma mesmo, né? Isso que a gente vai ver na campanha da Neuza, né? A gente tem agora, a eleição em outubro no que vem, nós estamos em agosto, falta 14 meses aí pro pleito, e a gente vai ter muito trabalho para esmiuçar isso, ainda que a gente está só teorizando candidaturas que não se confirmaram ainda, né? Que todo mundo é pré-candidato, né? Daqui a pouco pode rolar uma coligação, Schumacher e a Neuza vem de vice, ou a Neuza vem de vice do Douglas, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente teoriza o nome da Neuza porque é o nome que vai buscar a sucessão do governo, que é uma coisa que a Estela não conseguiu e que o Brum não conseguiu, eleger seus sucessores. Ambos ficaram 8 anos no poder e quando foi para eleger o seu sucessor não teve sucesso. E tentaram nomes com experiência de urna. A Estela indicou o Dorvalino, o Brum indicou o Borba, nomes com experiência de urna que não conseguiram. O Apolo tenta agora eleger seu sucessor com uma pessoa sem experiência de urna. É um processo arriscado e complexo que a gente vai ter que acompanhar durante os próximos meses, o próximo ano, né? A gente está 1 ano e 2 meses da eleição, né? E no futuro a gente pode também estar... hoje a gente está conjecturando tudo isso aí, daqui a pouco o Apolo consegue emplacar Neuza Brusque e a gente fica também, né, sem saber o que fazer, mas isso é a política, né? Mas a gente vai voltar aqui para falar que a gente errou daí, né? Com certeza, porque a gente que a nossa primeira, além do carisma, é a humildade que a gente tem, né?
nossa segunda pauta também, querendo ou não, tá conectada, Neuza Abruzzi, por isso que a gente já traz ela na sequência, é que o governo anunciou, não anunciou oficialmente ainda, talvez a gente esteja anunciando em primeira mão aqui. Tudo depende do dia que a gente editar esse programa e colocar no ar também. Mas, assim, uma mudança no secretariado, tá? Não foi uma mudança de demissão ou de entrada de uma nova coligação no governo, foi só uma troca de cadeiras. Neuza Abruzzi, antiga secretária de Saúde, assume a Secretaria de Comunicação e Relações Institucionais da Prefeitura de Alvorada, que era de Márcio Barcelos, filho do ex-prefeito Barcelos. O Márcio já foi vereador também, e o Márcio agora vai para a Secretaria de Planejamento da cidade. A Secretaria de Planejamento que estava com o Éder Fraga, filho do ex-vereador Wagner Fraga, e Éder, que hoje é pré-candidato a vereador do próximo pleito, assume a Secretaria de Saúde. Foi uma troca de cadeiras entre esses três nomes, que visa, acredito eu, daí agora é leitura nossa, né, colocar a Neuza mais em evidência em outras pautas e tirar um pouco ela do foco da saúde, que vem sofrendo alguns ataques de imprensa e de oposição, pelo trabalho que está sendo feito, tá? A Secretaria de Saúde fechou o PA8, a Secretaria de Saúde sofre com a falta de médicos, a Secretaria de Saúde fechou alguns departamentos que tinha, tem muito prédio locado na cidade, vem sofrendo umas críticas, ela teve um grande momento na pandemia, mas agora vem sofrendo algumas críticas, e a Neuza estava aparecendo em outros lugares. A gente tem o co-apresentador aqui, o apresentador junto comigo, o Matheus, ele mora na Cedro, uma rua pavimentada recentemente, que ele por pouco achou que a Secretaria de Saúde estava pavimentando rua na cidade. No vídeo oficial, a Neuza tá junto do prefeito Apolo, fazendo a inauguração, né? Inclusive no dia da inauguração a gente pôde, né, ter essas presenças ilustres aqui, né? Agora, o que a Secretaria de Saúde tem a ver com o asfalto na Cedro aqui, que era um clamor do povo, né? Nós não sabemos, né? Isso aí só perguntando, né, pra administração, mas vai saber, né? O fechamento do PA8, daqui a pouco a verba do PA8 veio pro asfalto da Cedro, né? Brincadeiras à parte, né? Essa mudança faz com que o trabalho da Neuza fique mais palatável para esse tipo de coisa, mas daí também é um problema, porque a administração pública não serve para isso, né? Que a gente tem que fiscalizar também, né? Pô, saiu da Secretaria de Saúde para fazer política, aí é complicado, né? Ou saiu da Secretaria de Saúde que estava sendo bastante criticada, né? Daí a gente entra na questão, e aí, qual é o profissionalismo também dessa secretária? Né? Na outra pauta a gente já falou que não podemos falar que ela não é uma boa trabalhadora, mas as críticas estão aí para os bons e para os ruins, né? A tua capacidade se diz o enquanto que tu consegue resolver ou não esses problemas, né? A gente sabe que o orçamento é apertado da saúde, mas o Pão 8 era uma referência, ele já foi pauta aqui, né? Inclusive quando aconteceu o fechamento dele. Foi pauta porque a gente sabe que mais um prédio lotado, né? Tudo isso aí são problemas da Secretaria de Saúde, né? E saúde é uma coisa diária da população também, né? Acho que foi a pauta que a gente mais falou aqui. Talvez só o transporte público foi mais citado nesse podcast. Pois é, acho que o que parece pra mim, a gente sabe que a secretária de saúde segue com alguns cargos dentro da Secretaria de Saúde, tá? Até porque a comunicação e relações institucionais é um departamento, é uma secretaria pequena na cidade. Eu acho que o que acontece, esse movimento de botar a Neuza na Secretaria de Comunicações e Relações Institucionais, anda em dois pontos. O ponto de tirar um pouco do foco da saúde, que vem sofrendo alguns ataques mesmo, e ao mesmo tempo se justificar essa presença dela em outros eventos, de outras secretarias. Ela vai fazer relações institucionais agora, ela vai estar andando em pautas de educação, em pautas de obras, em pautas da própria saúde, que forem positivas. E a gente sabe que a brincadeira que a gente fez dela estar vindo aqui na Cedro é porque muita gente estava realmente dizendo, pô, mas a saúde está tão boa assim que dá tempo de fazer outras, de inaugurar obras, disso, daquilo e outro. Não, agora ela vai fazer essas relações institucionais. Eu acredito que isso é até um movimento de pré-campanha já, tá? Daí a gente pode questionar se não está fazendo política utilizando a máquina pública. Mas eu acho que já é um movimento de pré-campanha de tu começar a aparecer mais em pautas positivas em qualquer secretaria sem ser criticado ou atacado por esse tipo de atitude. Eu acho que é bem nesse sentido, né, esse movimento, né? E a gente vai ter que continuar fiscalizando também, vendo, né, qual que é essas. Mas a gente pretende não, a gente vai ver mais Neuza Abruzzi em comunicação institucional, em eventos agora, né? Porque realmente ficou estranho mesmo o lançamento aqui, a inauguração do asfalto da Cedro com a secretária de saúde, né? Isso é até ridículo pra gente, né? Pra quem sabe, conhece o contexto, né? Porque
pouca gente conhece, tem que estar mais ligado ao jogo político da cidade pra te conhecer um secretário de tal negócio e tal, assim, né? Agora pro grande público, né, que vai ver um vídeo de lançamento e tá ali a Neuza, não faz muito sentido, né? Pelo menos pra mim não fez. Não fez né? Pois é, as outras duas mudanças são mudanças, eu acho, mais estratégicas. Eu acho que a mudança que mais impacta é a Neuza mesmo. Eu acho que o Éder, que é um cara que é pré-candidato a vereador, talvez possa utilizar a saúde daqui a pouco como uma plataforma. Ele estava na SPH, que é uma secretaria mais técnica, mais burocrática, que não aparece tanto. Aparece mais em bastidores mesmo. E o Márcio, que já era um secretário que já vinha nos bastidores, ele trabalhou na comunicação, ele trabalhou no planejamento e orçamento, segue nessa situação mais estratégica na SPH, mas eu acho que a mudança que mais impacta mesmo seria a mudança da Neuza, que a gente comentou mais, assim. O governo federal lançou na semana passada o novo PAC de governo federal para todo o Brasil. O Rio Grande do Sul foi contemplado e a Alvorada foi contemplada. A Alvorada foi contemplada no primeiro momento com 50 moradias do Minha Casa Minha Vida e com a conclusão do Céu das Artes, uma obra que vem se arrastando aí desde o início do governo do professor Serginho, lá em 2013, e que, ao que tudo indica, vai ser concluída agora em setembro, vai ser inaugurada em setembro. Tinha um problema com o elevador, alguns problemas de infraestrutura por causa de roubos e depredação, mas aqui vai ser concluído agora com o novo PAC. Essa obra vai ser o novo PAC, assim como 50 novas moradias, né? O PAC é um programa do governo federal que já existia no primeiro governo Lula, existiu no governo Dilma, foi interrompido no governo do Michel Temer e no governo Bolsonaro, e agora retoma no governo Lula esse novo PAC com a expectativa de se investir nos estados e municípios, né? Essas obras do PAC que vem para Alvorada contemplam, né, o déficit habitacional que a gente tem, né? Claro, não vai concluir porque a gente sabe muito bem que a demanda da habitação é uma demanda sempre presente no Brasil. A conclusão do Céu das Artes, eu vou ser bem sincero, né? Aqui como um total leigo, eu não sabia da existência desse prédio, né? Hoje que o Guilherme me falou sobre ele, né? Mas aparentemente é um prédio de 5 andares, né? Que quem é da Alvorada, óbvio, né? Vai vindo da Itararé, vê ele da Itararé, da Avenida Itararé. Mas essa conclusão deixa feliz, né? Qualquer obra pública que tá para ser concluída nos deixa feliz, né? É um espaço futuro que vai ter anfiteatro, vai ter um CRAS futuramente também. Biblioteca. É uma felicidade pra Alvorada. Desde que seja concluído, né? Esperamos que seja concluído, né? O mais rápido possível, porque desde o governo Serginho, isso. O governo Sérgio, né? Tem essa obra, então, né? Já faz bastante tempo aí, né? E esperamos que opere, né? Porque a cidade precisa de cultura também, né? Precisa de um céu das artes, precisa de os CJs e centros profissionalizantes, EMEIs e tudo, né? Não, o Céu das Artes é uma obra muito aguardada, como ela tinha algumas questões, assim, havia o interesse do município de colocar a biblioteca pública ali dentro, mas não, é uma biblioteca exclusiva do Céu das Artes, vai ter o CRAS, vai ter o espaço de saúde, vai ter um departamento da Secretaria de Cultura, anfiteatro, é uma obra que estava trancada pela falta do elevador, porque o projeto da obra, o fosso foi pensado para um elevador que não existe mais no mercado, e daí isso fez com que a obra atrasasse. A expectativa do governo é que até o aniversário de Alvorada, 17 de setembro, ele seja inaugurado. Não sei até onde esse recurso do PAC vem, se é para compra do elevador, porque não foi especificado, só disse que é para a conclusão do Céu das Artes, esse recurso do PAC. E ao mesmo tempo a gente tem aí uma outra questão que também envolve o PAC, é que no PAC da ex-presidente Dilma Rousseff, as obras de duplicação da Frederico Gil Caminho do Meio estavam no PAC. E neste primeiro anúncio do PAC a gente não tem essa obra inserida no orçamento. Obviamente que agora abre para os municípios escreverem obras à parte, essas as obras iniciais anunciadas pelo governo, conclusão de obras que já em andamento, ou moradias já em andamento, mas a gente também tem que acompanhar isso, né? Porque a ex-prefeita Estela deu expectativa na população, o atual prefeito Apolo deu expectativa na população de que a metrópole tinha feito os projetos, que a obra está aí e que o PAC seria usado para isso. Esperamos que a Assembleia Legislativa, a Prefeitura, o Governo do Estado, as prefeituras vizinhas aqui que também vão ser contempladas, como Porto Alegre e Viamão, façam sua parte e cobrem para que no segundo momento do PAC, que é quando vai ser anunciada obras solicitadas pelos municípios e governos, essa obra esteja garantida, né? Inclusive, a gente já falou sobre esse imbróglio aqui, né, no podcast, que realmente é uma coisa bem complexa, né, envolve 3 municipalidades. Então, assim, esperamos que
todo mundo faça o seu trabalho para que a obra seja concluída, porque a gente sabe que desafogar o caminho do meio ali é uma coisa que é necessária, né? Para quem pega aquele trecho da cidade ali, principalmente em horário de pico, olha, é um sofrimento, né? Então a duplicação vem em boa hora. O recurso do PAC vem em boa hora, né? Porque a gente vem de 2 gestões que congelaram esse recurso, né? E o investimento em infraestrutura num país como o Brasil, que é necessária, né? Cada vez mais necessária até para aumentar a nossa competitividade aqui, é sempre interessante, né? Essa semana também foi inaugurado na terça-feira a EMEI Renato Batalha. Terça-feira, dia qual, Will? Terça-feira dessa semana. Ah, bom. Foi inaugurado a EMEI, acho que foi dia 15, tá? Ok. EMEI Renato Batalha, que é uma homenagem a um ex-professor da cidade, falecido recentemente, uma homenagem do vereador Cristiano Schumacher, que propôs a mudança o nome dessa escola, e que visa agora atender um pouco da demanda reprimida da educação infantil. A gente sabe que existem uma falta de vagas, né, para crianças tanto de 0 a 5 anos que compete a educação infantil, né, e a gente tem um município correndo atrás dessa demanda. A EMEI Renato Batalha funciona aqui perto da Cedro, aqui na Salomé ali, e já vai começar a funcionar, só que não é bem como está sendo desenhado, tá? A EMEI Renato Batalha, ela é do município porque o município oferece o prédio, mas quem vai administrar é o Grupo Êxito, a iniciativa privada que vai estar administrando esse processo. E ao mesmo tempo que a gente tem uma EMEI abrindo, a gente tem um centro profissionalizante fechando, né? Porque ali era o lugar onde funcionava o centro profissionalizante Milton Santos, onde funcionou o centro da juventude. Então, na realidade, não é a inauguração do novo serviço, né? A troca de um serviço por outro. É, o atendimento a uma população pelo atendimento de outra população, né? Outro estágio da população, eu diria, né? Que é interessante, porque a gente sabe que existe o déficit das EMEIs, mas é complicado porque tira um serviço da população, né? E a gente está sempre trabalhando para que sejam oferecidos mais possibilidades para a nossa população aqui, né? A gente sabe também que é complicado manter vários serviços assim, né? O próprio Centro da Juventude ter operado ali por um tempo era por causa que estava em reformas, né? O prédio até hoje não tá pronto. É mais um prédio do Alvorada que não tá pronto. O Centro da Juventude é um É prédio que não tá pronto. como o prédio do Céu das Artes, né? Que foi uma grande descoberta para quem vos fala aqui, né? Uh, mas é isso, né? Essa pauta aí vem para atender, né? Essa EMEI vem para atender. A gente pode também discutir um pouco sobre a questão do papel da iniciativa privada, né? Dentro da organização pública, né? Porque eles vão estar utilizando um prédio público, né? Em terreno público. A gente também tem que ver a prefeitura não conseguiria operar, qual é o motivo desse uso da máquina pública pelo poder privado, né? Mas eu acho que é complicado a gente falar, né? É muito complicado a gente falar sobre desligamento de um serviço que é importante, né? Um centro profissionalizante aqui para nossa população, que é uma população jovem, né? E carente por trabalho, né? A gente sabe da questão do PIB per capita de Alvorada ser um dos PIBs mais baixos do Brasil, mais baixo do Rio Grande do Sul, ou o segundo mais baixo do Rio Grande do Sul, não me recordo agora. E a gente tem isso. O prefeito Apolo, no primeiro mandato dele, sempre visou muito, incentivou muito o ensino profissionalizante para qualificar a mão de obra da população. Obviamente que a educação infantil é importante, a gente acredita nisso, mas assim, até onde um serviço em detrimento do outro, né? A gente vai estar oferecendo a vaga para as crianças que precisam da escola, mas quantas pessoas que poderiam estar ali se formando para arrumar um emprego não vão ter mais essa opção? Isso que a gente tem que fazer essa leitura. E o que tu falou é a mesma coisa. A gente tem um serviço sendo aberto, uma EMEI Renato Batalha, a quarta EMEI do município. O município já tinha a Glasfira Monroy, a professora Clotilde e o Pedro Antônio, agora tem EMEI Renato Batalha, mas ao mesmo tempo perde um centro profissionalizante, que poderia atender de pessoas ali, que fez diversas formações com o Centro da Juventude, que hoje está atendendo lá na Anhanguera, porque ainda não está pronto a obra do Centro da Juventude, né? Então, é uma análise que tem que ser feita de qual é a prioridade, né? Eu acho que é isso, assim, a prioridade é atender a criança, mas daí a prioridade vai abrir mão de outra, não tinha como acomodar os dois serviços, não tem como utilizar o prédio para fazer ensino profissionalizante no turno noturno, no turno da noite, e manter o serviço de dia para as crianças, não tem alguma maneira de manter os dois serviços concomitantes, ou o município arrumar outro espaço para isso, para não ter que encerrar um trabalho? Aí também entra na própria história da desativação do Plano 8, que a gente já falou, né? Da questão da Secretaria de Saúde que tem que alugar vários prédios na nossa cidade.
né? Acredito que outras secretarias também, a Secretaria de Educação também deve passar por esse problema de falta de espaço físico, né? Até porque, assim, falando da outra pauta que a gente já falou, né? O Céu das Artes não está pronto, o CJ também não está pronto. É um problema crônico da nossa cidade, que é falta de espaço para o funcionalismo público, né? E até que ponto isso aí não atrasa também o nosso desenvolvimento, né? A Alvorada, como tu falou, tem um dos piores PIBs per capita aqui do nosso estado. A Alvorada não consegue manter grandes empresas aqui, até porque não tem grandes diferenciais competitivos para trazer essas empresas, né? E educação é uma coisa que é super importante para isso, né? E agora tu tá trocando um nível de educação por outro, enquanto tu deveria estar oferecendo mais, né? Essa é a grande crítica que a gente deve fazer. Alvorada terá um novo espaço para o acampamento Farroupilha, tá? Agora o município que antes não tinha um lugar definitivo, né? Aconteceu na Praça João Goulart durante muitos anos, ficou sem ocorrer devido à pandemia, depois voltou lá pro Jardim Alvorada e no último ano aconteceu no União. Agora vai acontecer numa fazenda às margens da RS-118, próximo à ponte do Rio Gravataí, e pela primeira vez esse acampamento em definitivo lá. É uma área que a prefeitura adquiriu, numa história muito engraçada que nós vamos contar na sequência, e que a gente vê assim o município comprando esse espaço para ficar em definitivo agora lá. Os piquetes podem ser construídos de material de construção, vai ser o ano todo lá o acampamento, não vai ter mais perigo de mudar e tudo mais. E era uma reivindicação antiga do MTG, tá? De ter uma área em definitivo para isso. A gente questiona o lugar, né? Se for para se esconder, é um ótimo lugar, né? No meio do nada, né? Agora pelo menos vai ser feito a alvenaria, né? Os piquetes, né? Mas, agora a minha opinião, né? A gente tem que falar um pouco sobre a questão do acampamento Farroupilha em si, né? Que o acampamento Farroupilha é uma teatralização do que aconteceu na suposta Revolução Farroupilha, né? Então não faz tanto sentido ela ficar lá longe, né? Porém, o MTG, cara, né? O que falar, né, desse movimento, né? A Alvorada, mais uma vez, né, faz uma complicação pro povo, né? Porque querendo ou não, é um espaço de lazer pro povo, né? Pelo menos durante a semana, a Farroupilha ali. A gente sabe que tinha problemas na praça, porque, né, há demanda bastante, né, a criação dos piquetes, a demolição dos piquetes, toda a organização, mas também colocar as margens da 118, né, não desmerecendo ninguém que mora às margens da 118, né, que público que vai atrair, né, que família que daqui a pouco quer passar um dia lá, né, comer seu churrasco, tomar sua cerveja, seu álcool. Que não vamos ser hipócritas, né, o pessoal vai pra lá pra beber, né. Isso é verdade, né? Até porque ninguém gosta de ver palestra domingo de tarde. Né? E o pessoal vai pelo churrasco, né? Só que quão longe também, né? Eu, por exemplo, que moro na Maria Regina aqui... Sede do nosso podcast. Sede do nosso podcast, né? Não sei se eu me deslocaria até lá pra ir no Movimento Farroupilha, né? Querendo ou não, eu sou uma pessoa normal, não sou envolvido em CTG, nem nada, assim, pra justificar eu estar lá, né? E... eu não sei qual é a história da compra desse terreno, mas eu tô ansiosíssimo para escutar. Cara, o que acontece é que essa fazenda ela estava à venda em sites de imobiliários e tudo mais, pelo um valor de aproximadamente, eu posso me equivocar no valor, tá? 15 milhões de reais. Uma fazenda de 70 e poucos hectares, as mais de 118. Só que os proprietários do empreendimento foram até o município para pagar o imposto. E eles pagaram o imposto em cima de 3 milhões, porque disseram que a terra era improdutiva. E como a Secretaria da Fazenda olhou pro processo e disse, mas vale só 3 milhões? Então a gente vai desapropriar a área e usar pro município. E não deu opção pro dono da fazenda. Em vez de o dono da fazenda vender pelos 15 milhões que ele estava vendendo nos sites, ele teve que vender por 3 milhões na prefeitura. O processo está tramitando na justiça, tá? É um processo complexo e demorado, mas a fazenda que era avaliada em 15 milhões, a prefeitura comprou por 3, baseado nos impostos que estavam sendo pagos na fazenda. Até porque é uma prerrogativa do Estado isso, né? Sim. O Estado pode agir assim, então quem tá errado é o dono, né? Mas porque não teve aulas de direito administrativo
Acontece, essas coisas acontecem, né? E alegar também que é improdutivo é pior ainda, porque conforme a Constituição Federal... Eu não lembro se alega que é improdutivo, tá? Eu posso estar me equivocando nessa parte. Mas ele tentou baixar de 15 para 3 nos impostos. Seria mais perfeito se alegasse isso. Porque, cara, são coisas que só acontecem na Alvorada. Mas... E dessa fazenda de 70 e poucos hectares vai ficar uma parte para indústrias e uma parte para acampamento farroupilha. Só que eu não sei se o Guilherme tem essa informação, mas seria interessante a gente apurar a distância da praça Presidente Getúlio Goulart, né? Isso. A distância dela até essa fazenda, né? Sim. A gente tem uma ideia do qual deslocamento que um cidadão comum faria para poder chegar nesse acampamento. Eu acho que vai ter, assim, aí é uma leitura minha, tá? Eu preferia também quando era no João Goulart, achava que era mais centralizado, achava que apresentava um pouco mais do folclore gaúcho para a população, porque lá o que vai acontecer? Vai só quem vai mesmo, só quem já conhece, não vai ter uma renovação do público, não vai ter apresentar o folclore gaúcho para novas pessoas. Daqui a pouco a pessoa que vai na praça também não ia pelo folclore, é só pra comer churrasco e tomar cerveja, tá? Mas ia mais gente. O último ano do acampamento temporário teve mais de 50 piquetes. Esse ano lá vai ter 30. Então tem uma diminuição. Lá é longe, a gente sabe, a gente já fez matéria aqui, tu mesmo disse, sobre o transporte público. Não tem transporte público lá. Todo mundo vai de Uber, ou vai de carro e vai arriscar beber e dirigir. Não vamos ser hipócritas. Muita gente vai fazer isso, vai beber e dirigir, daqui a pouco causar um acidente ou perder a carteira. Obviamente que a prefeitura não tem que pensar no IC disso, né? É a responsabilidade do motorista em beber e dirigir ou não. Mas é uma responsabilidade do Estado promover coisas para que esse motorista não precise fazer isso, né? Pois então, por que não botar na Praça João Goulart de novo com a da cidade? Eu tenho muito esse medo, que eu acho que é o movimento tradicionalista se fechando no seu cerco, não querendo renovação, não querendo novo público lá, pra poder fazer a sua festa lá sem ninguém se meter. Mas até onde isso vai... E daí a hora que o seu Jair lá, que é o coordenador, com o espanhol, que é um tradicionalista, não tiver mais entre nós. Quem é que vai tocar essa parada? Se eles não propuseram a renovação porque eles se esconderam com o acampamento. E outra coisa, né? De certa forma também... A questão da renovação é uma coisa muito crítica mesmo, né? Esses piquetes vão ficar lá e daqui a pouco tá abandonada a área, né? Que seria pro acampamento, ninguém vai mais. Se volta a fazer em outro lugar, por causa da distância. Lá não vai ter uma arrecadação muito além de quem já tá dentro do movimento do MTG e dos CTGs da Alvorada. Porque, cara, querendo ou não, é um deslocamento desgraçado, a gente sabe. E muita gente também não tem opção de ir de carro. Muita gente também não vai conseguir um Uber que esteja disposto a ir até lá, voltar vazio. Na ida até vai conseguir, o problema é na volta, né? Na ida vai conseguir alguém que sai de Alvorada, que sai do centro da cidade pra ir pra lá. Mas que Uber que vai estar lá se não tem casa, não tem moradia lá, né? Até porque a gente sabe que às vezes é complicado pegar um Uber até da Baltazar até Alvorada. Não. Cara, é complicadíssimo. De noite é horrível. Tem gente que sai caminhando a deriva porque não consegue. E é um problema sério, né? O transporte público é um problema sério. E é um problema sério que já foi falado várias vezes aqui, né? Então, cara, que alguém bote a mão na consciência, né? Até porque uma área, 70 hectares, né? Por 3 milhões de reais não é pouco dinheiro também, né? Foi uma área que desses 70 hectares, só 12 vão ficar para MTG, tá? O resto vai ser para empresas industrial e uma sede da prefeitura, onde vai ter um administrativo para cuidar da área e tudo mais. Mas igual... É uma área muito bem localizada. Eu fui nessa fazenda essa semana conhecer, mas igual acho muito longe. Eu fui, repito, é longe de ir, é ruim de locomoção. Não sei como é que vai ser lá, questão de estacionamento, questão de tudo assim. Mas e outra, tinha só 2 piquetes sendo montados. E o acampamento começa em 20 dias. Vai dar tempo para esse ano? Será que era o ano já para começar lá? Não tinha nem energia elétrica o dia que eu fui lá ainda. Faltam 20 dias. E o churrasco vai estar no fogo, né? Então aguardamos. E a nossa última pauta é o Conselho Tutelar, né, Matheus? A gente já vinha acompanhando essa eleição, que é uma eleição que a gente já falou num outro programa, que vai ser uma eleição muito sensível, tendo em vista os últimos acontecimentos do Conselho Tutelar em Alvorada. A prova aconteceu recentemente. E ontem, na sexta-feira, a gente teve divulgado a lista dos homologados, as pessoas que vão poder fazer a prova. Houve 50 inscritos, desses 50 para fazer a prova, e os aprovados na prova agora vão poder se preparar para a campanha que inicia dia 27 ou 28 de agosto. Se não me engano, 50 é um recorde também, né? Isso.
Mas desses 50, apenas 39 vão concorrer, tá? 2 não foram na prova e 9 não passaram na prova do Conselho Tutelar. Então, 39 candidatos que vão concorrer ao pleito. Que, como eu disse, é um pleito que não é uma eleição obrigatória, a gente sabe disso. Na última eleição teve pouco menos de 30 mil votos. Elegeu 5 conselheiros, essa é a primeira eleição que vai eleger 10. Mas é uma eleição muito sensível, tendo em vista o caso da menina da Aparecida, que foi assassinada, né, que faleceu devido a descasos da família e do Conselho Tutelar. Tem um candidato que está concorrendo sob júdice devido a um caso de agressão, que também a gente não sabe se ganhar vai poder assumir ou não, né? Então é uma eleição muito sensível e que a gente vai acompanhar ela, né? Porque por mais que a eleição do Conselho Tutelar não seja obrigatória, a gente sabe da importância que o Conselho Tutelar tem no município, né? E você, cidadão também que queira, né, participar, mesmo não sendo obrigatório, né? Vai ter o dia certo lá, é um domingo, né? Isso. Depois a gente pode até apurar e trazer o dia certo, né? Que vai ser essa votação, mas é interessante, né? Porque assim, ó, o Conselho Tutelar é um órgão muito, mas muito importante para nossa sociedade. É um órgão bastante sensível. Então, assim, ó, o trabalho do conselheiro é um trabalho bem delicado, porque atende famílias em uma situação muito de risco, eu diria, né? Então, assim, ó, vote. Vote em quem você tenha confiança, mas vote também pensando que essa pessoa vai passar por diversas situações terríveis, né? Que infelizmente acontece não só na Alvorada, acontece no Brasil como um todo, né? E para que casos como o da menina lá não se repitam, né? Não, acho que assim como a gente orienta na eleição do conselho, da eleição normal de prefeito, vereador e tudo mais, o presidente, deputado, para votar com consciência, estudar seu candidato, analisar as propostas, analisar o currículo. A gente sabe que uma eleição do conselho é uma eleição, quanto mais o cara tiver experiência com crianças, experiência na área da saúde, experiência na área da segurança, talvez sejam questões importantes. A gente sabe o que cada um atinge, a gente sabe o quão sensível a criança e as pautas que envolvem crianças são para a sociedade. São pessoas que não têm como se defender e o conselheiro tem esse papel de defender o direito dessas crianças, desses adolescentes. Então, além de a gente obviamente queria divulgar isso, que 11 pessoas não passaram para a próxima etapa, que são 39 candidatos. Aí dia 28, entre 27 e 28 começa a campanha, a eleição, se não me falha mal, ou é no último domingo de setembro, no 1º de outubro. Mas a gente divulga na descrição aqui do podcast, vai estar a data certinha. Os locais de votação a gente também vai divulgar chegando mais perto. Ainda não começou a campanha, né? Então vamos até fiscalizar isso. Se alguém começar a te pedir voto agora, ou tu vê material em rede social, a campanha só começa em 27 e 28 de agosto, senão pode denunciar porque é crime. Se está cometendo crime agora, talvez a gente não queira esse cara no conselho. Mas acho que é isso, é votar com consciência, estudar seu candidato e pensar na responsabilidade que o conselheiro tutelar tem na cidade. Exatamente, até porque assim, quando a gente falha com uma criança, a gente não está falhando como Estado. A gente está falhando como uma sociedade, né? E a gente trabalha sempre para melhorar a nossa sociedade e poder trazer um futuro melhor e mais digno para a nossa população aqui de Alvorada. E chega ao fim, né, Matheus? Chega ao fim um programa mais extenso, um programa talvez mais bem-humorado dessa nossa série, marcando nosso retorno, né? Agora com uma periodicidade que nós vamos respeitar, a gente se compromete a isso. A gente sabe que tem gente aí no grupo que tá com outros compromissos aí, de cunho amoroso, e que muitas vezes tá com a agenda complicada, mas já combinamos com os cônjuges que vai dar tudo certo. E acho que tudo certo, né? Pra nós voltar com tudo agora, né? A gente só parou por causa que vocês não sabem dos bastidores aqui do grupo, mas eu e o Guilherme a gente saiu no soco semana passada. Mas agora tá tudo bem, né? Então a gente tá estamos voltando aí 100%, né? Foi um programa mais bem humorado, até porque... A gente tava com saudade de gravar, né? A gente tava com saudade de gravar. E outra, a prefeitura comprou uma fazenda pra fazer o acompanhamento da família. Se isso não for motivo de alegria, não sabemos o que é. Mas eu acho que é isso aí. Até semana que vem, ou daqui a 15 dias. Mais tardar daqui a 15 dias, né? Eu diria. E, cara, sempre vigilante, né? Sobre a Alvorada. Isso aí, sempre vigilante. Até mais.